Observar como a gente está se sentindo aqui agora, nesse momento. Sempre atento no ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Perceber que só existe nesse momento o aqui e agora. A parte mais importante da nossa centração é o exercício de respiração. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. E com a técnica mais perfeita, inspiração pelas narinas, expiração pela boca. Percebendo que dentro de você só existe você, aqui e agora. Tomando conta de todo o seu ser. Desde a planta dos pés lá embaixo, até o último fio de cabelo na cabeça lá em cima. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Sabendo quão nós somos importantes nesse contexto aqui agora. Como nós podemos estar mergulhados nesse grande oceano de fluidos que compõem o entrelaçamento das nossas energias, dos nossos seres, interconectados, mesmo que à distância física, mas sabendo que ela é apenas ilusória nesse momento. Com paz, inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Visualizando o nosso centro de imunidade que está na glândula timo, na altura do peito, lá atrás do externo, próximo ao coração. E nós visualizamos essa glândula como se ela estivesse expandindo em estados de consciência modificados nesse momento, transmitindo proteção, segurança, equilíbrio, imunidade e paz. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Presta atenção na cabeça, no pescoço, nos ombros, nos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos. O peito e as costas.
o abdômen, a base das costas. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Os quadris, as pernas, coxas, joelhos e as bases das pernas. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Os pés, que nos levam por caminhos concretos ou imaginários, mas que podemos com certeza trilhar a possibilidade de estar na estrada em busca de encontrar o melhor que habita o nosso ser aqui agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. E devagar, sem pressa, cada um no seu ritmo, no seu tempo, vai percebendo que habita um corpo físico, levando em consideração todos os seus corpos, se encaixando em perfeita sintonia e harmonia no aqui e agora. Devagarzinho vai abrindo os olhos, voltando para o aqui e agora, sem pressa, no seu ritmo e tempo. Vai voltando a se sentir, se perceber, se centrando. Na nossa jornada, nós experimentamos ao longo de uma existência 4 possibilidades de amar. Amamos, segundo a tradição grego, a partir de porneia, a matéria, em busca da sede, da oportunidade de nutrir os nossos desejos e necessidades mais primitivos, que valorizam a chance de resgatar o ser na sua inteireza, trazendo sempre para dentro de si a chance de se nutrir através da matéria. Porque, afinal de contas, também nós, em toda a nossa existência, atravessamos a oportunidade de experienciar a chance de estarmos em corpos do mais sutil ao mais denso e ao material. E como seres viajores do tempo e do espaço, transitamos neste momento no planeta Terra, um planeta de densidade bem concreta, de um corpo material que necessita ser nutrido, respeitando a fome e a sede, para que possamos desempenhar o papel de trazer a chance de desenvolver todas as habilidades do nosso ser, da nossa consciência, respeitando esse vaso que habita o nosso ser aqui e agora. E aí nós trabalhamos a chance de buscar a primavera. Nós, agora, neste momento da nossa existência, estamos vivenciando a oportunidade de trabalhar a primavera, o desabrochar de flores, ou trazer a possibilidade de luz para a nossa própria consciência, mas ainda em busca no mundo bi ou tridimensional da chance de nutrir
essa tridimensão a qual nós ainda existimos. Num outro momento, nós vamos viver Eros, alado, em busca das paixões, de todas as possibilidades possíveis e imaginárias, para que possamos desbravar o desconhecer do nosso ser da melhor maneira possível. Vivemos no campo das ilusões. Nos apaixonamos pelos nossos afazeres, nos apaixonamos pela vida, nos apaixonamos pela profissão, nos apaixonamos por um companheiro ou por uma companheira, vários companheiros e companheiras de jornada, para que possamos, assim, com certeza, nos reencontrarmos na nossa própria essência. E sabemos que esse é o caminho do verão, de alto calor, onde as temperaturas dos hormônios estão a todo vapor, para que possamos, assim, dar continuidade à nossa existência, através da reprodução e a chance de trazer à luz outros tantos seres que chegam através de nós enquanto pais. Pais pais de coração, pais de corpo e alma. E assim vamos nos desiludindo e passamos a experimentar filha, que é uma outra possibilidade do amor, onde assim vamos nos aproximando do outono, na chance de experimentar uma outra matéria natal básica, que nos dá a oportunidade de trazer a sabedoria, a consciência, a chance de poder perceber que atingimos já um lugar da nossa jornada, que não precisamos mais fazer tanta força para conquistar coisas, matérias, desejos, mas já aprendemos a amar no compartilhar, na chance de experimentar com o outro a verdadeira importância e significado da jornada, onde as ilusões, os medos e os desejos deixam de fazer parte deste ser aqui e agora. Mas não é o fim da jornada. Vamos assim a ágape, no momento transcendental ou transpessoal da nossa jornada, experimentando a chance de reencontro da essência do eu sou, o microcosmo no universo, e o macrocosmo dentro do meu ser, do meu próprio microcosmo. Num efeito de holograma, estamos vivendo a oportunidade de saber que o tudo contém a parte ou todas as partes, e cada parte detém o todo dentro de si. Mas tudo isso é fantasia. A jornada não está encerrada. Única e exclusivamente quando voltamos para o ponto inicial da nossa jornada do Pequeno Príncipe, nós temos a chance de saber que estivemos aqui, com certeza, a caminho de tantas ilusões, de tantas fantasias, de tantos apegos, de tantos desejos, de tantas desilusões, para apenas poder aprender a amar. Já atingimos o Cristo, o Buda? Talvez não. Talvez ainda não tenhamos a condição e a coragem a agir com cor e com o coração na chance de estar na perfeita luz que habita o nosso ser aqui agora. E assim nós iniciamos a nossa jornada do nosso quarto capítulo do Poder do Encontro, que vai falar, fazendo uma analogia da oportunidade de encontrarmos o caminho do nosso ser através de uma obra de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. E assim estão todos convidados, um por um, a abrirem os seus microfones e que possamos assim desenvolver esta grande jornada que começa e se encerra na tarde de hoje. Começando como estamos nos sentindo aqui e agora. Qualquer coisa que seja importante na tarde de hoje e de toda a possibilidade do nosso ser ao longo desta semana pode com certeza ser compartilhado neste momento, sem adentrarmos na obra do Poder do Encontro. Boa tarde a todos. Quem quer,
precisa ou necessita falar qualquer coisa que julgue ser importante neste momento, que tenha vivenciado ou experienciado ao longo desta semana. Vitor, eu vou falar. Vocês estão me ouvindo? Bom, para mim, essa semana foi de muito amor, de muito valor, de comigo para... Como é que eu posso falar? De mim para comigo mesmo. Fiz muitas descobertas com os mandalas, que eu passei para vocês darem uma olhadinha. E eu estou aprofundando mais nesse estudo dessas geometrias sagradas, que está sendo um caminho, um encontro divino para mim, tá? E muitas coisas que foram acontecendo durante a semana bateu muito com essa leitura. Quando eu comecei, comecei a ler no começo da semana. Eu li, até aí não tinha tocado muito, apesar que eu sempre gostei muito do Pequeno Príncipe, como eu já estava conversando com as meninas antes. E quando eu fui mais me aprofundando, eu fui cada vez mais vendo situações da minha vida em determinadas fases, como ele, que não vamos entrar agora, né? Como ele vai citando. E quando você falou das matrizes, que você só deu um toquezinho, eu consegui ver exatamente as 4 matrizes nessas etapas. Então, eu estou percebendo a minha consciência se expandindo. Eu estou percebendo esse caminhar com o grupo, esse caminhar com que você está dando uma orientação de como dar os primeiros passinhos. Então, eu estou me sentindo, me veio agora isso, como a criança que estava engatinhando e agora está se erguendo e dando os primeiros passinhos. E para mim está sendo assim muitas descobertas e muito amor, e muito amor. E sinto mesmo, não vejo a hora de chegar esse nosso encontro sábado para poder estar dividindo, poder estar somando, tá? E compartilhando tudo. Tá bom? É isso aí. Obrigado, Isilda. Quem mais? Vou falar rapidinho, Vitor. Boa tarde a todas as meninas. Boa tarde, Vitor. Eu só achei curiosa. Minha semana foi uma semana de muita energia. Estou sentindo que eu estou recuperando meu poder de agir. Estou bem feliz com os resultados. Então, isso tem sido muito retroalimentador, assim, sabe? O Vitor com o coraçãozinho. E uma sincronicidade legal é que, assim, o meu marido, ele lê um curso que se chama um Curso em Milagres. Ele estuda isso, não sei se vocês já ouviram falar. Eu sempre fui muito reticente quanto a esse curso, mas para estar mais conectada com ele, eu comecei a estudar, né? Digo, tá bom, vamos lá, vamos estudar esse livro, vamos ver de outra forma, expandir a visão dessa história. E aí, o capítulo que eles estavam estudando essa semana, olha só que interessante. Olha os 2 capítulos que a gente estudou essa semana no grupo dele. As 2 emoções, que é o medo e o amor e o medo. Miguel, só um pouquinho, meu filho. E o outro capítulo que se chama Encontrar o Presente. Gente, esse capítulo é espetacular, porque ele fala de tudo que nós estamos conversando aqui, sabe? Da questão do quanto as coisas estão dentro de nós, do quanto a gente percebe no outro o que a gente tem, enfim. Só fiquei bem feliz porque
tudo que a gente discute aqui em grupo tá me fazendo ver tudo de uma forma diferente, né? Inclusive encontrar explicações para tudo isso que a gente debate aqui em outros lugares. Você vê como a coisa se converge, né? Então fiquei bem feliz. E aí uma curiosidade, eu não consegui ler o capítulo, esse dessa semana eu não li, e eu acabei de falar para as meninas que eu nunca consegui ler O Pequeno Príncipe. Então assim, aí tem, né, Vitor? Eu vou precisar ler esse negócio. Já ficou entendido. Obrigado, Carla. Quem mais? Eu vou falar, Vitor. E, assim, embora tenha sido uma semana bastante corrida, com muitas coisas, assim, diferentes, né? Pegando o que são os meus compromissos, né? Com os atendimentos online. A gente iniciou uma fase agora lá no Magdala, que é bem corrido, com finalização de ano, com encaminhamento dos alunos, né? Para os próximos estágios. Mas foi uma coisa bem bacana, acho que assim, essa experiência de deixar fluir, né? Então, assim, a ocupação com as coisas num ponto, numa medida, né? Com um peso que seja adequado. Então, eu acho que exercitar isso tem sido bem interessante, né? Assim, acho que traz uma leveza muito maior para a vida, embora todos os compromissos, né? Mas assim, eu acho que é um novo olhar. E aí me chamou muito a atenção, né? Embora eu já conhecesse a história do Pequeno Príncipe, mas ler o capítulo foi olhar de uma forma diferente. Então, me senti um pouco naquela parte, né? Que é olhar para o carneiro, mas dentro da caixa, né? Então, assim, exercitar isso dessa imaginação. Então, foi bem legal. Aí depois, eu já tinha, assim, eu terminei de ler o texto hoje de manhã. E aí depois me deu muita vontade de fazer um mandala, e aí eu fiz com os olhos vendados, né? E aí eu gostei muito do que saiu, né? Pensando nessa história, né, do Pequeno Príncipe e como que eu trago para minha vida. Então, foi muito gratificante tudo. Então é isso. Obrigado, Kelly. Quem mais? Vou falar, Vitor. Boa tarde a todos. Grupo. Bom, a minha semana não teve nada de novidade. Ainda estou em confinamento, né? Estou fazendo atendimento online, mas só que eu estou prestando atenção numa coisa. A minha dificuldade de estar voltando para a vida lá fora. Né? Eu não tinha essa dificuldade, mas eu estou percebendo isso. Assim, eu acho que quanto mais em casa vai ficando, mais você vai reforçando essa coisa do não querer enfrentar o cotidiano de novo, né? Colocar roupa, uma coisa engraçada, porque também é difícil, porque normalmente eu fico de shorts, camiseta, bem à vontade, chinelo. E ontem foi muito engraçado, porque chegou uma encomenda que eu havia feito já há alguns dias, de uns jogos para trabalhar em terapia. E aí tive que colocar calça, sapato, porque eu não desço de qualquer jeito, né? E o quanto me incomodou. E o sapato apertou, é engraçado, parece que apertava tudo, né? Então eu acho que voltar depois para a vida normal vai ser um reaprendizado, né? Mas uma coisa que eu estou notando também é o quanto tenho refletido sobre a minha vida, né? Sobre o que faz sentido, sobre o que não faz sentido, sobre o que eu vou querer fazer para o próximo ano, sobre o que eu não vou querer fazer.
sobre o que eu não quero mais para mim, né? Eu tenho refletido muito, né? E o grupo também faz com que a gente acabe nessas reflexões, né? E eu sempre disse que eu sou uma antes do grupo e outra depois do grupo, né? Eu acho que, inclusive eu estava comentando até com a Lourdes, que a gente conversa bastante, não estamos por acaso juntos, né? Eu acho que estamos numa jornada juntos, né? Um aprendendo com o outro. Então, eu acho que essa época de se recolher, eu acho que é justamente isso, para a gente refletir. É o deserto do Pequeno Príncipe, né? E lendo ontem o capítulo, eu também terminei, achei um capítulo muito leve, muito gostoso de ler, deu para refletir bastante. E eu lembro que eu li esse livro há muitos anos atrás, e eu não gostei desse livro, né? Achei um livro mega chato. Talvez eu não tivesse prontidão, né, para compreender a mensagem. E depois, lendo o capítulo, que ele recorda muita coisa, a memória foi se avivando, né? Então eu acho que hoje, com a discussão que a gente vai ter, a gente vai acabar refletindo mais. Mas é isso, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, para mim pelo menos, é de muita reflexão, é de saber o que eu quero e eu não quero mais para mim, né? E até trocar ideias com as pessoas tá mais... eu não digo... Acho até que a palavra seria difícil, porque o nível de consciência, pelo menos para mim, é diferente, né? Os assuntos que a gente comenta, que a gente discute, que a gente troca, não é qualquer pessoa que está aberto para tudo isso, né? Então, eu acho que a minha discussão, a minha reflexão se restringe aqui no grupo e com algumas pessoas. Às vezes eu converso muito com a Isilda, eu converso bastante com a Lourdes, né, as que eu tenho mais contato, que estão mais disponíveis também, né? E porque realmente os assuntos que a gente discute aqui, não são todas as pessoas que aceitam e que estão na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Então é isso, eu acho que o grupo está me ajudando nessas reflexão, né? E a traçar um caminho, né? Ver outros caminhos, né? E isso está me ajudando também nos atendimentos. Isso é muito legal. É isso. Obrigado, Ritinha. Quem mais quer falar alguma coisa que tenha acontecido ao longo da semana ou qualquer outra reflexão, sem adentrar no capítulo ainda? Ninguém é obrigado, mas é legal a gente poder aprender com o outro, compartilhar com o outro. Atenção à foto, sorriso, por favor. Olha a foto. Mais uma, olha a foto. Mostrando a língua agora, todo mundo mostrando a língua. Vamos, gente! Vai, Lu, aproveita que você está com o microfone aberto, quero ouvir você, Lourdes. Essa semana foi muito, muito, muito legal. Eu recebi um presente, né? Eu acabei de ler As Vidas de Chico Xavier, a biografia dele. E aí eu estava pensando, puxa, por que será, né? Que de repente eu não me encontrei com ele, não estive com ele. Por que será que a gente se encontra com as pessoas ou não se encontra? Enfim, eu estava meio questionando. E, para minha grata surpresa, e como disse a Carla, né, teve um presente, e eu ganhei um presente essa semana. Eu fui ao oculista e eu descobri, entre outras coisas, que eu não preciso de óculos para longe,
que já é algo bem significativo, né? E aí aí eu cheguei lá, ele na ótica, e ele tem um quadro, aliás, dois, né, dele com o Chico e tal. E eu parei e falei, nossa, você conheceu o Chico e tal, e eu falei, contei que eu estava, né, lendo o livro dele, tinha lido e tal, e aí ele olhou bem para mim e falou assim, então eu vou te dar um presente, né? Eu tô achando que ele vai me dar sei lá, uma armação de óculos, porque ele é amigo do Cláudio, né, uma armação de óculos, um paninho, qualquer coisa assim. Ele me leva para uma sala que é um verdadeiro, sei lá, não sei se museu, santuário, não sei, repleto de coisas do Chico, né? Cartas, roupa, objetos pessoais, óculos, né? E eu fiquei chocada com aquilo. E ele me conta que ele passou muitos e muitos anos em contato com o Chico, porque ele tinha amizade com ele, né? E aí ele contando como é que ele o conheceu, enfim. E aí ele falou assim, que quando ele o conheceu, o Chico parou na frente dele, ele foi para Uberaba, se não me engano. E aí, por causa da mulher que havia perdido o irmão, tal, e aí ele ficou, então o Chico passou por ele, abaixou a cabeça, olhava só para os pés e ficou um tempão assim. De repente ele foi devagarzinho olhando para cima, tal, e aí ele não perguntou o nome dele, ele só falou: "Oi, João, como é que você está?" E ele prontamente respondeu: "Oi, Chico, tudo bem, e você?" E depois ele falou: "Nossa, mas como assim, Chico, né? Que intimidade é essa, né?" E aí ele falou: "Mas foi estranho, porque eu não consegui falar de outra maneira." E aí, quando eles ficaram mais próximos, tá, porque teve uma série de coisas, então, mas para resumir, ele perguntou para ele, né, por que Chico havia ficado tanto tempo olhando para o chão, tal, e ele falou: "Porque eu não queria me emocionar no nosso reencontro. Nós fomos muito amigos há muito tempo, né?" Aí aquilo me chocou e eu pensei, meu Deus, assim, né? Quem somos nós, né? Trigueirinho já falava assim também, que muitos de nós, né, que fazemos parte do grupo dele, muitos de nós tínhamos estado com Jesus, né? E aí essa experiência, esse relato que ele fez, né, do Chico, me veio isso à mente, né? Quem somos nós, por exemplo, nesse grupo, né? Podemos ser realmente reencarnação de pessoas que, independente de ser muito isso ou muito aquilo, não, mas assim, nós estamos juntos, né, e não é à toa, né, é um grupo muito coeso, de alguma forma, com um propósito em comum, de estudar a espiritualidade, né, e assim, a gente vê que a cada semana realmente a gente vai não é nem aperfeiçoando, mas a gente vai burilando, a gente vai ficando realmente cada vez melhor, né, e essa semana para mim foi realmente um presente, né, esse encontro, e esse nosso encontro, todos os sábados é um presente, porque é um novo encontro, né, com pessoas que a gente nem sonha, de verdade quem são, e aí eu já estava vindo, mas agora intensifiquei, né, de fazer essa pergunta: quem eu sou, né, o que eu sou, a serviço do que eu estou, né? E eu amplio essa pergunta para nós, né? Quem somos nós? O que somos nós? E a serviço do que estamos nós? Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer esse encontro com vocês, né? E engraçado que, assim, eu já li também o Pequeno Príncipe, é lindo, né? Eu sempre gostei muito, mas hoje foi mais especial ainda, né? Não teve grandes coisas, mas assim, parece que foi outro encontro com ele também. E aí o legal também foi isso, que foi diferente, eu não fiquei muito elucubrando, pensando, né, como é comum, né, comigo. Não, eu simplesmente parece que me encontrei com ele também. É isso. Obrigado, Lourdes. Quem mais? Uma vez eu estava voltando a um trabalho espiritual e algumas pessoas aqui, essa pessoa que eu vou citar, que era o seu Zezinho, numa casa muito pequenininha, e eu fui agraciado, talvez porque tivesse muitas coisas para aprender, na verdade, a poder servir como cambone, que é o babá que fica ali operando junto com o médium, porque não tinha incorporação, psicofonia, parará, ou pelo menos não estava desenvolvido ali naquele momento.
e para aprender, né, a lidar um pouco com o atendimento das pessoas, como elas chegavam, o que, que elas pediam, o que elas buscavam. E a casa, muito era bem ali, quem conheceu ali a casa da avó, né? Era ali, subindo ali perto do antigo restaurante Vila Zéric, que ficava 2 quarteirões para cima ali da casa da minha avó, onde eu tive consultório durante muito tempo. E era legal, e assim, eu ficava esperando a sexta-feira chegar, porque o trabalho lá era de sexta-feira à noite. E um dia aconteceu exatamente isso. Quando eu cheguei, os donos da casa, que são amigos da família, e eram amigos da minha avó antes de eu nascer, inclusive, né? Assim, um esteve no casamento do outro, né? Quer dizer, minha avó teve no casamento da dona Lígia, que era essa, que está viva ainda, né? Que era essa amigona dela lá, com quem ela sempre saía na sexta-feira. Alguns de vocês, inclusive, devem ter conhecido, porque quando ela, quem foi a atendimentos na casa da minha avó, na época das sextas-feiras à tarde, a dona Lígia estava lá tomando chá da tarde com a avó, né? E ela era a dona desse lugar, desse terreiro, desse boteco espiritual, na verdade, que era na casa dela, embora ela já não morasse mais ali, estava o filho no lugar, e o seu Zezinho era o médium que recebia 7 linhas, parará, etc. Um dia eu cheguei lá, e aí a esposa do Tadeu, que era o filho dessa dona Lígia, falou assim: Vitor, eu vou te dar uma oportunidade para você trabalhar e aprender melhor. Eu vou colocar você como Cambone do seu Zezinho. Tá, para mim tudo bem, não significava grandes coisas, porque né, vai ser só babá, né? Então tá tudo bem, ok, vamos lá aprender. E era complicado, porque o seu Zezinho falava assim: olha, vela para Yansan. Eu olhava para o lado, assim, atrás tinha um altar com todas as velas guardadas, e falava: Jesus amado. Pensava eu comigo, porque como ele estava na mediunidade, não dava para falar: oi, seu Zezinho, pena branca, Exu, caveira, qual é a cor da vela de Inhansã? Então eu ia lá, ficava olhando tal, e ele só sacando, né? Aí ele falava aquela, e apontava, e eu falava: tá, então essa é a vela para Inhansã. Vela para Exu. Eu falava: vai, Jesus amado, o que é a preta, a preta e vermelha, a vermelha e preta, a amarela, qual é a vela que vai ter que ser? Então tá. Aí ele um dia passou um bom tempo, né, eu sempre aprendendo, ouvindo, ele fazia os atendimentos, tinha que, né, já era um treino, eu já estava formado em psicologia naquela época, já atendia lá na casa da avó, então sabia da ética, que não era para poder ficar levando o que a gente escutava ali para frente. Mas era um baita de um aprendizado, porque as pessoas chegavam pedindo, desde o marido, até, e ele dava cada cacetada quando as pessoas falavam a respeito disso com ele, até a possibilidade de um novo emprego, a cura, a chance de poder buscar questões de paz interior e etc. e tal. E aí um dia ele virou para mim, ele seu Zezinho, não sei, não, acho que não estava nada mediunizado naquele momento, porque era antes do trabalho, e ele falou uma coisa que é assim: qual foi o maior aprendizado que você teve aqui durante esse tempo? Eu nem sabia que logo depois, ele já estava doente, eu nem sabia que logo depois, aí uns meses, ele viria a desencarnar, né? E a casa, passado mais uns 4, 5 meses, até se fechou e se desmanchou todo aquele trabalho que tinha ali. E aí eu falei: ó, seu Zezinho, não sei, eu acho que assim, uma coisa eu aprendi com o senhor. O senhor é contador perito e eu nunca vou me esquecer o dia que chegou uma pessoa aqui, antes de começar o trabalho, e falou assim para o senhor: seu Zezinho, o senhor pode me dar uma ajuda? É assim, eu estou com uma dificuldade, eu preciso que o senhor me traduza essa questão específica lá da área de contabilidade. Ele falou assim: eu passo para você o telefone do meu escritório, você agenda um horário e nós conversamos lá. Eu quase caí para trás quando eu vi isso, porque assim, seu Zezinho que atendia o Bichinha, a prostituta, o Boiolinha, a doente leprosa, carinhosamente falando, né? Assim, aquela que ia lá pedir o marido, o Vitor que queria o namorado, então assim, né, que atendia todas essas possibilidades. Como é que ele, quando não estava no processo de mediunização, ele simplesmente falou para a pessoa, colocou ela no lugar dela: olha, aqui o momento não é para isso. Você quer fazer a consulta comigo na área de contabilidade, eu dou para você meu endereço, você vai lá, aí eu faço a consulta para você e cobro pelo trabalho que eu vou estar fazendo por você. Então, esse foi o primeiro aprendizado. Nós estudamos para psicologia, para serviço social,
para marketing, para propaganda, para as áreas de coaching, terapeutas, etc. e tal. Então, nós podemos, sim, sem nenhum tipo de culpa, colocar um preço em cima do nosso trabalho, porque tem um estudo da parte material aqui. E o segundo aprendizado, que a gente pode colocar as pessoas de acordo com aquilo que elas necessitam naquele momento, respeitar e acolher, e não ter nenhum tipo de dificuldade em poder compreender que a dificuldade que está no outro, se não está em nós aqui agora, já esteve. Ou pode ser que vai estar, porque a gente não viveu toda essa existência, e para nós reencarnacionistas, nem todas as outras tantas existências que ainda vamos ter na nossa frente. Então, julgar, criticar, questionar no sentido, como é que essa consciência bege pode estar vindo única e exclusivamente pedir só isso aqui agora? Se nós voltamos para o nosso estágio inicial da nossa conversa, as 4 camadas básicas que aprendemos e desenvolvemos segundo a filosofia grega do amor, de porneia a ágape, né, passando por eros e fila, com certeza nós vamos ter a oportunidade de observar que, de acordo com o estado de consciência que nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos no nosso processo de abarcar e acolher a melhor habilidade que habita no seu ser. E se nós observarmos os grandes mestres, que o próprio Roberto Crema, no final do capítulo, nos convida a perceber, não é? Que o retorno do Pequeno Príncipe ao seu local de origem, onde ele vai ter a chance de poder destravar qual foi o verdadeiro aprendizado que você desenvolveu ao longo desta sua jornada, nem Buda, o Siddhartha, nem Jesus, o Cristo, nem Maomé, nem o Arjuna, nenhum deles, de uma certa forma, apontou o dedo para poder dizer, olha, é só isso que você está precisando e você quer nesse momento? Então, me reencontrar com o Pequeno Príncipe nesse capítulo de novo, me dá a oportunidade de observar onde ainda habita um juiz dentro de mim, que talvez com uma consciência bastante bege, eu, Vitor, aqui agora, ainda aponto o dedo e julgo, nossa, mas é isso que você está pedindo nesse momento? É só isso que você quer? É só assim que você consegue enxergar e perceber as coisas da realidade? Quem está fazendo o julgamento não está numa consciência púrpura, numa consciência safira, numa consciência transpessoal, transhumana, centrada no cosmos. Está exatamente voltado para uma situação bastante ordinária, bastante estado de vigília aqui agora, e que não permite a possibilidade de compreender que aquilo que o outro necessita naquele momento tem a ver com a alma, com o centro de empoderamento do si mesmo, e que é graças à chance de poder sentir esta necessidade, esta falta, é que move aquele ser em busca de alguma coisa diferenciada, que tira da forma, que tira da ilusão. E quando nós estamos no poder do encontro, aqui agora, nos dá a chance de poder perceber que só através dessa empatia, dá a chance de poder sair do egoísmo, da egolatria, e lidar com a chance de abrir o cor para acolher a verdadeira necessidade que habita o outro, talvez eu seja capaz de poder ser um facilitador para este outro, servir como canal para que este outro seja reconfortado, que facilite a possibilidade do outro estar religado na mais profunda característica da sua essência, para que ele possa continuar a sua jornada. Então, a gente pode pensar uma coisa que é assim. Como eu estou vivenciando o meu caminho do Pequeno Príncipe aqui agora? E é dessa maneira que eu queria dar entrada e abertura para a gente poder fazer a discussão do capítulo proposto
pela apenas é só mais uma interpretação, não é a única e nem a mais verdadeira e nem a mais consciente de todas, mas um jeito de interpretar a história, o conto do Pequeno Príncipe, que Roberto Crema nos brinda na possibilidade desse quarto capítulo do Poder do Encontro. Quem quer começar? Enquanto eu estava almoçando, o áudio estava ligado e ouvi vocês comentarem. Seria interessante dividir o capítulo em duas etapas. Ele não é tão longo assim como vocês estão imaginando. Ele é mais fácil do que a gente imagina. E eu também ouvi os comentários dos nobres colegas, e com muito respeito, de como está difícil trabalhar esse livro do Poder do Encontro. Meu Deus do céu! Onde o Vitor estava quando ele escolheu esse livro para a gente poder trabalhar? Né? Assim, gente, ninguém aqui é sabedor de nada, se a gente parar para pensar. Os doutos. Outro dia eu publiquei umas fotografias nossas lá no Facebook e carinhosamente coloquei entre aspas, inclusive onde eu apareço e estou falando de mim também, os doutos da psicologia transpessoal no reencontro. Nós, gente, somos só meros aprendizes na possibilidade de poder estar a caminho. E quando um fala a respeito das suas dores, das suas dificuldades para o outro, né, talvez o outro traga uma outra forma, um outro jeito, uma maneira que abra o nosso olhar para que a gente possa continuar nossa caminhada de jornada juntos. Quando o Buda chegou no Nirvana, foi questionado a possibilidade se ele gostaria de permanecer ali. E ele disse: não, eu não posso estar aqui nesse lugar sozinho. É muito sem graça. Se foi dada a oportunidade, a chance de eu poder contribuir, mesmo servindo como exemplo, não ele pessoa, exemplo ao outro, mas a jornada que ele destravou para servir como exemplo para que cada um de nós pudesse também alcançar esse lugar, eu quero estar lá junto com todos eles para que, de verdade, eu só vou deixar esse estado ordinário de consciência quando, de verdade, todos estiverem atingido a iluminação. Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, quando chegou no plano astral, porque já era um espírito de uma alta envergadura, em relação a nós, com certeza, ele também foi recebido lá por um espírito de Maria. E aí, na hora que ele despertou, perguntou para ele: querido Bezerra, você pode escolher qualquer lugar aqui destes que estão apresentados para poder habitar. E ele, no seu nobre coração, demonstrando profunda humildade, terreno fértil, onde qualquer semente pode ali brotar e germinar, portanto, as sementes do trigo e não do joio, não é? Ele fez essa escolha, ele, com muita sabedoria, ele disse: não, já que é dada a mim esta oportunidade, eu quero continuar trabalhando em benefício da evolução de todos esses espíritos que necessitam da chance de acolhimento, de recolhimento, de uma prece, de uma possibilidade de religar-se à cura, para que possamos, sem dúvida nenhuma, todos nós atingir a perfeição. Que lugar é esse que nós queremos encontrar quando estamos mais perto da sabedoria, da luz safira, achar que vamos adentrar para um reino e deixar o planeta para trás? Talvez até possamos, e ok, mas talvez não façamos isso. Porque se o mestre maior deste momento, desta era, Jesus, vírgula, o Cristo, ele está conosco desde o início da formação do planeta e vai continuar conosco até o final de todos os tempos, por que nós nos achamos maiores e capazes de julgar a necessidade, o interesse do outro, quando, na verdade, a necessidade e o interesse do outro são um reflexo e um espelho do que habita no nosso ser? Então, com esses pensamentos, vamos dar início à possibilidade de refletirmos o nosso capítulo da tarde de hoje. Quem quer começar?
Vitor, eu quero. Ô, Vitor. A Rita vai começar? Então vai. Você acabou de falar numa coisa que foi uma das coisas que eu refleti essa semana. Sobre julgamento, né? E eu peguei pensando sobre isso. Por que julgar o outro se eu estou na mesma vibe? Né? Para que apontar o dedo? Porque eu também estou num processo de evolução. Eu estou num processo de aprendizado. Né? Eu estou num processo onde eu também erro, onde eu também acerto. Então eu não tenho direito de julgar. Né? Porque da mesma forma, quando eu erro, eu quero ser perdoada, né? Por que eu não vou perdoar o outro? E eu já disse isso, que o Chico, ele tem uma frase que eu tenho pensado muito. Por que eu vou exigir? Se eu acho que eu estou numa posição melhor que o outro, por que eu espero do outro uma resposta melhor que a minha? Né? Então eu tenho pensado muito realmente nisso, né? De que não cabe a nós julgar, né? Não cabe a nós julgar. E eu acho que é aquilo que eu sempre caio e falo. A gente está num processo, cada um está num processo de evolução, de acordo com o seu caminhar, de acordo com o seu relógio, né? E não adianta a gente querer forçar o outro algumas coisas que a gente acha que já alcançou, né? E que o outro ele está no degrau dele e eu estou no meu degrau. Não quer dizer que eu esteja acima ou que eu esteja abaixo, né? Cada um está no seu momento. Então, essas coisas, nesse momento de reclusão, vamos dizer assim, está me ocorrendo muito. Né? No sentido assim de que realmente cada um está na sua busca. Eu não tenho que interferir na busca de ninguém e ninguém tem que interferir na minha busca. Eu não tenho que achar ruim que o outro não esteja no meu caminho, no mesmo caminho que eu. Porque cada um está num caminho. Né? E eu acho que, inclusive, eu comentei até com a Lourdes essa semana, eu acho que a busca de cada um é uma coisa individual e um tanto quanto solitária, né? Porque é a busca de cada um, né? Às vezes a gente tá casado, a gente, para quem tem filho, tem de uma outra forma, mas assim, mesmo estando casado, às vezes a gente fica brava com algumas coisas, mas refletindo mas seguindo esse raciocínio, no sentido de que cada um realmente está no seu caminho, está na sua busca, e a busca é individual de cada um. Não adianta eu querer ou brecar, ou boicotar, ou segurar a corda do outro, porque é a busca dele, né? E assim como eu tenho a minha. E eu acho que quando você... lógico que isso a gente vai treinando, a gente vai aprendendo, às vezes de uma forma agradável, outras vezes não tão agradável, mas à medida que você vai soltando a corda, né, que você vai liberando, essa é a palavra, você libera o outro para que ele siga o caminho dele. Isso contribui também para o nosso crescimento, né, o crescimento do desapego também, né. Então, esse momento de reclusão temporário, né, que a gente está recluso também por uma questão de escolha, porque se quiser sair, sai, né? Tem gente que está levando uma vida normalíssima aí, mesmo com ou sem Covid, está levando uma vida normal. Então, é uma questão de escolha também, mas eu acho que isso esse momento que a gente teve, pelo menos para mim, serviu realmente, está servindo para refletir sobre muitas coisas mesmo.
É isso. Quem mais? E eu queria um convite para que nós adentrássemos no nosso capítulo. Então, Bom, Vitor, quem quer falar? Silvia, você quer falar? Maria. Isilda, abre seu microfone. Desta vez, relendo O Pequeno Príncipe, no contexto do capítulo, né? Eu me vi muito como a raposa, e relembrei de muitas situações, de muitos encontros e partidas, que eu tive de muitas pessoas que não tenho mais oportunidade de ver, porque também ficou muito distante, eram amigos, que foi muito importante para mim numa época da minha vida. Nós convivemos um ano muito juntos, era um grupo muito grande também. Então, houve muito um crescimento, e foi na adolescência, então aí houve um crescimento muito grande, né? E então, como ela fala do cativar, né? A raposa vem nos ensinar sobre o cativar, que é o vincular laços, é o estar junto com o outro. E então, né, nisso, muitas vezes a gente não quer desatar determinados laços, a gente quer permanecer. Mas aí eles vão, com o decorrer da leitura, mostrando que mesmo que eu até aquela frase muito que todo mundo conhece, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então nós não precisamos estar com a presença da pessoa, mas a gente tem como ter aquelas lembranças boas que nos ajuda até trabalhar a paciência, né? Agora eu vi aqui a palavra paciência, e nos torna assim, como é que eu posso colocar? Nos torna perceber que vale a pena todos os momentos que realmente a gente vive com aquela pessoa naquele momento que está convivendo conosco, que sempre tem esse crescimento. E mesmo, como a Rita falou, cada um está no seu estágio, mas um está ajudando o outro, né? Um sempre ajuda o outro. E estamos também ajudando, né? Então, essa parte daqui... e outra coisa que eu achei muito linda, que o Crema lembra do... como é que é o nome? Quando ele fala assim, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Esqueci o nome dele agora, é o português, esqueci o nome, você lembra? Fernando Pessoa. Isso, Fernando Pessoa. Me deu um branco. Então, isso tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Então, é isso. Para mim, desta vez, eu fiquei vinculado a essa parte, né? Que já teve... É muito interessante. Cada vez que a gente lê esse livro, a gente fica... assim, vinculado numa parte do livro, não sei se é o momento que a gente está passando, então tem muito, então é um livro sempre muito atual, né, sempre, e mexe com muitas coisas, com a nossa sociedade, com tudo, né, é bem abrangente. Então, para mim ficou essa parte, e depois, no decorrer, a gente vai falando mais, tá? Muito legal, Isilda, porque isso que você complementou é bem interessante, porque é assim, né? Cada um está vinculado a este momento com um aspecto daquilo que está sendo trabalhado e que precisa ser mexido agora.
e está tudo certo, porque faz parte dos processos que esteja vivendo. Então, essa questão que você trouxe lá da história, da raposa, o ensinamento que ela trouxe para o Pequeno Príncipe, quando ele já está num estado de ainda mundos normóticos, né, planetas normóticos, como o próprio Roberto Crema vai citando, mas é assim, no reencontro com a raposa que ela vai ensinar essa possibilidade. Ok, eu necessito da sua atenção, do seu carinho, e assim, você consegue me cativar, porque a raposa também é um bicho que assim que quer uma certa resguio, né? Vai se colocar ali presente, mas na verdade ainda com 4 patas para trás, né? Porque ela precisa ter a certeza e a confiança de que aquele que está cativando de verdade vai respeitar esta entrega, esse poder de doar o que há de melhor dentro de mim, mesmo que no simbólico de uma raposa, né? Assim, o coração, o sentimento, e que esse coração e sentimento vai poder ser bem cuidado. Muito legal isso. Mas eu queria voltar... Nós passamos por esse relacionamento de amizade. Claro, né? De confiança, de não confiança, de vamos estruturar mais, né? É isso aí. Você quer... Eu já parti da... Você quer... Tá, não tem problema. Eu queria que a gente começasse lá do início da história. Quando ele pequeno, o piloto, assim, ele vai fazer um desenho. E os pais, de uma certa forma, olham e eles, assim, simplesmente desabilitam, né? A criança cria, o adulto, ele, assim, adultera. Então, esses adultos, eles adulteraram a verdadeira habilidade da criança. E aí ele vai mostrar lá o desenho e os pais simplesmente dizem que é qualquer coisa menos, na verdade, o que está no desenho da criança. E aí a gente começa esse poder do encontro. Então, eu queria seguir as etapas do capítulo, tá? Para a gente respeitar a história do Pequeno Príncipe. Fala, Lourdes. Então, nessa questão do desenho, me remeteu muito ao Castaneda, né? De como a gente perde a habilidade de ver, né? Como a criança tem uma visão e o adulto perde essa habilidade, né, de ver. E é legal que depois o Crema coloca sempre lá, eu te vejo, te vejo, te vejo. Então, assim, a gente olha para as coisas, mas a gente não vê mais, né? Quando a gente era, diferente quando a gente era criança, às vezes, eu ainda fui uma criança que, assim, minha mãe falava que eu via demais, ali até hoje, né? Algumas pessoas falam que eu vejo demais. Mas que é isso, a gente perde essa habilidade, né, de observar, de olhar e de ver as coisas, né, que nem porque para ele era tão simples, era um elefante era uma cobra que comeu um elefante e virou um chapéu, né, e todo mundo fala que é um chapéu. E é engraçado, mas eu lembro quando eu li o livro, eu era adolescente, eu falei, gente, eu também não vejo, porque eu também vi um chapéu nisso aqui. Né? Então, é difícil, né? O quanto é difícil realmente a gente olhar e ver, né? Porque às vezes tem uma frase do Bert que ele diz, o essencial é simples, né? Às vezes a gente quer muita minúcia, né? Uma vez eu também ouvi que um especialista é alguém que sabe muito de muito pouco, né? Porque a nossa visão é estreita. Você quer pesquisar, você quer saber, você quer saber, você quer saber mais e mais, de repente você perde, né? Realmente o olhar, você fica muito em coisas que de repente não tem o menor sentido, né? Então eu acho bem legal quando ele começa, né, e olhar para isso, né? Dessa questão de como quando a gente fica adulto, a gente perde realmente o essencial, né? A gente deixa de ver de verdade. Isso que eu observei aqui. E aí foi que me remeteu ao Castanheda, né? Porque, de repente, você precisa, de alguma forma... Acho que hoje em dia nem tanto, né? Porque eu acredito mesmo que acabou a era dos gurus, né? Uma vez o Paulo Urban, aquele médico que fazia... que trabalhava junto com a Márcia... Isso, que ele falava que o pessoal é inseguro, porque o guru tem que estar dentro, né? Esse guru tem que estar dentro de nós. Quando a gente perde esse guru interno, né? Esse mestre interno, a gente passa a ser inseguro, né?
Eu achei bem legal isso, entendeu? Então, me remeteu de novo nessa questão do Castaneda, que hoje a gente também não precisa mais, né? E é o presente também desta época, não precisa mais lançar mão de psicotrópicos e coisas desse sentido, né? De ervas, ou seja lá o que for, né? Para a gente obter novamente uma coisa que, na verdade, é nossa, sempre foi, né? Essa habilidade, esse poder de ver. Mas a gente precisa, talvez, ir para dentro agora, né? Ao invés de ir para fora, e ficar sempre buscando fora, né? Aquilo que a gente é inato, né? Na gente. A gente precisa ir, né, para esse centro, né? Eu acho que é isso também o que acontece quando a gente desenha mandala, né? É esse o propósito, a gente voltar para esse centro, né? Para esse interior, para realmente descobrir que é daí que a gente realmente vai ter esses poderes, né? Que é de ver, olhar e ver, enfim. Eu acho que é por aí. Eu achei bem interessante quando eu comecei a ler e eu vi né? Eu retomei essa coisa, né? Desse desenho dele e aí me veio, né? Como a gente perdeu essa capacidade de ver. Quando a gente olha para um mandala, olha que interessante. Quando a gente olha para um mandala, o mandala é, e ele também está. O está no processo temporal, aqui agora, passado, presente e futuro. Ontem, hoje, amanhã. Traz da outra vida, vida passada, vida presente, vida futura, daqui 300 vidas. Estados ordinários de consciência, vigília, por exemplo, nós aqui neste momento, por mais desenvolvidos que estejamos em estado de consciência, estamos em estado de vigília, tudo bem? Então, ela é mais próxima do ordinário do que dos estados púrpuras ou safira, ok? Então, isso é a primeira coisa. Então, assim, tá, nesse mundo nós estamos, mas nós somos. E aí, pensar na possibilidade, por que precisamos, enquanto adultos, de tantas minúcias, tantas explicações para poder falar do óbvio? Quando eu estava concluindo meu trabalho, uma amiga minha que já era doutora na época, da área de arquitetura, não tem nada a ver com a minha área, mas e ela era minha paciente naquele momento. Ela falou assim, eu discutia muito com ela, porque ela já tinha passado pela conclusão de exames de qualificação, para essas coisas todas, e aí eu falava, nossa, eu não entendo, porque cada vez que eu vou lá conversar com o Dittmar, ele fala, você precisa explanar melhor isso, você precisa falar aquilo. Gente, para mim é tão claro, não ficou claro. E ela simplesmente disse uma coisa que é assim, Ainá, até o óbvio precisa ser dito. Porque nós, nas normas técnicas ABNT, nós, de alguma maneira, perdemos o senso, né? Ou nos afastamos da possibilidade de enxergar o essencial. Então, eu vou voltar. A criança cria, o adulto adultera. Nós somos convidados a tantas explicações no nosso processo de crescimento, né, de passarmos lá da fase primavera, verão, verão, outono, que nós, de alguma maneira, vamos esquecendo aqui a parte ou o aspecto psíquico mais essencial do nosso ser, que é a criança interior. Se nós não conseguirmos, voltar na imagem, no imaginal, as lembranças da fase que nós estávamos criança, todos nós aqui podemos olhar para crianças que ainda não foram estragadas, tá? Porque os nossos filhos já foram. Então, observar, carinhosamente falando, que quando a criança está brincando, ela é. Se ela pegar o lápis e falar meu aviãozinho, é o aviãozinho, não é lápis. E nós olhamos com aquela cara e dizemos, é um lápis. Acabamos com a história. Quando nós dissecamos aqui a historinha do Pequeno Príncipe, segundo a visão, por exemplo, do Roberto Crema, nós acabamos com a história. Quando nós pegamos um mandala e traduzimos, nós acabamos com o essencial. Nós matamos a parte criativa do ser, porque nós dizemos, tem matriz perinatal 4, pelo menos, 3, 2 e 1.
Esses traços aí rachurados, eles estão significando que a pessoa não está na sua inteireza de selfie. Então, a gente está fazendo julgamento. A gente desmonta a possibilidade daquilo que aquele estado natural para aquele ser naquele momento traduz a chance do que é essencial. Por isso, observar, não tenho mais interpretado mandala nenhum. Nem adianta publicar depois que eu vou olhar e falar, é bonita, feia, ou simplesmente vou fazer cara de paisagem. Uhum. Uhum. Porque nós precisamos, na continuidade do capítulo, trazer tantas minúcias literais para cada signo, símbolo, informação, vivência que surge para o nosso ser. Nossa, que calor, né? Claro, porque a camada de ozônio, com o degelamento que está tendo lá agora, lá nas calotas polares, vai tomar no cu as calotas polares. O que é que me interessa? Nem por isso deixou de refrescar e está menos de 40 graus dentro de casa. Pensa bem. Tudo tem que ter uma explicação, uma lógica, uma tradução. A gente não pode só viver. O que mais? Ora, é só um chapéu. É só um chapéu. Só parafraseando o Khalil Gibran, o óbvio é aquilo que ninguém enxerga até que alguém o expresse com simplicidade. Para nós expressarmos com simplicidade, nós precisamos fazer o caminho do retorno. E o que nós estamos buscando em todos esses episódios, principalmente depois do início da pandemia, que recebemos o convite para participar do cinema transpessoal, em cada encontro é só o caminho do retorno. É só isso que a gente está fazendo. Não importa qual seja o veículo que estejamos utilizando. Se é a tradição budista, se é a maometista, se é a Umbanda, se eu vou bater cabeça lá no terreiro, se eu vou entregar o ego lá para o Buda. Não importa. Se eu simplesmente sento aqui... Gente, respiração. Vamos lá? Respiração. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. E por favor, inspiração pelas narinas e expiração pela boca. Não importa qual seja o caminho. São oportunidades de estarmos em contato com este retorno. E a Lourdes carinhosamente citou, mas não de uma forma adequada, precisamos olhar para dentro. Não, gente. Precisamos deixar o dentro se manifestar. Toda vez que nós colocarmos um caminho a ser atingido, há os obstáculos, e esses obstáculos são sempre muito maiores do que a própria essência. Não tem que fazer o caminho regresso. Pode deixar a essência, a luz que habita o ser de cada um de nós, só se manifestar. A gente está no mês das crianças, né? Vocês estão prontos para, no próximo encontro, virem fantasiados para deixar a criança interior vir à luz da consciência? E claro que isso tudo vai ficar gravado, filmado, e depois a gente vai jogar lá nas páginas e nas redes sociais, né, gente? Só eu tenho que fazer o papel do mico? Não, né? Vocês vão junto comigo. Oi! Então, é só um chapéu? Ou será que tem uma jiboia que engoliu um outro animal? E o meu jeito de representar é assim. E com o nosso olhar professoral e de doutos, a gente enxerga o mandala do olho e fala quantas energias volitivas tem aqui. Se a pessoa está num estado de extrema putrefação mental, ela não jantou nem com a possibilidade de estar próximo à Santa Ceia de Jesus. Quem dirá se reencontrar com ele? É assim que a gente trata. Quando sou eu que estou atendendo, eu me coloco no lugar do terapeuta.
E aí eu fico olhando lá para o discurso que o cliente está dizendo, e a gente fala, nossa, é verdade? Só está enxergando o chapéu mesmo? Que coisa besta, que macabro. Vamos avançar? Mas, ô Vitor, Vamos lá? para mim ficou muito confuso. É o seguinte, no caso, né, do Pequeno Príncipe, ele não teve o incentivo dos pais, ele não teve ele foi muito podado. Então aí ele poderia ter se tornado até um artista se ele tivesse uma predisposição para. Eu vejo assim. Mas como ele não foi valorizado naquilo, tudo bem que não há necessidade da gente ser valorizado por ninguém, mas não deram uma chance, uma oportunidade dele deslanchar o que ele estava apresentando, tá? Agora, minha dúvida ficou muito em relação ao que você falou sobre mandalas. Então, qual é o objetivo de uma mandala terapêutica? O mandala é só um mandala. Quando. Mas, assim, tem um Quando. significado? Não. Não tem um significado para a gente Não. pedir para o Você quer dizer que o mandala é uma parte de uma representação da pessoa, mas não é a pessoa em si? Não, o mandala é a representação total da pessoa. Sim, ela tá apresentando a parte inconsciente. E a consciente também. E a consciente também, sim, concordo. Mas você está dizendo, se a gente faz uma análise, nós estamos julgando. Se nós fazemos uma análise, nós estamos pegando só uma fatia daquela representação total do holográfico e traduzindo única e exclusivamente aquela fatia naquele estado de consciência que nós julgamos que o paciente ou que o cliente necessita naquele momento. Mais mesmo uma vez, embasado em todo o histórico dele. Deixa eu voltar para uma coisa importante. Quando um médico famoso, psiquiatra, virou médico famoso e escritor de livros. Ele, nascido em Santos, perto do Cais do Porto, filho de uma prostituta. Ele dizia para a mãe pequeno, eu quero me tornar médico. E a mãe prostituta virou para ele e falava assim, imagine, você nunca. Ele se tornou, eu não gosto dele, tem que ser bem honesto, mas ele se tornou um dos maiores palestrantes da área de programação neurolinguística, da área de psiquiatria que nós temos, que está encarnado nos dias de hoje. Vulgo Roberto Chiniachik, filho de uma prostituta do Cais do Porto. E a mãe dizia para ele, você, imagine, no máximo pedreiro, vai carregar aqui coisas como estivador no CAS. Ele se tornou uma das referências. Eu, particularmente, não gosto, mas não tiro o mérito que ele tem. Então, quando eu digo, tá, então o Pequeno Príncipe ele não foi, de nenhuma forma, autorizado pelos pais para poder deixar com que a essência pudesse vir à tona. Se mora um alcoólatra dentro de mim e eu recebo todos os estímulos possíveis para poder beber, se eu bebo, a fraqueza ou a grandeza é minha. Meus pais não têm nada a ver com isso. Não é crítica, tá, gente? Eu só estou trazendo à luz tudo que a gente tem estudado até agora. Aliás, até por efeito de consciência, eu escolhi aquela família e fui escolhido por aquela família neste momento, porque ela traria todas as possibilidades para eu poder destravar, trazer à luz da consciência os impedimentos que facilitariam a dificuldade de eu poder estar em contato com a minha verdadeira essência. Por exemplo, beber, roubar, matar, me prostituir, não ser digno da verdade. Ninguém está brincando na experiência que está por brincadeira, à toa.
Está exatamente no lugar que deveria estar. Acreditamos nós que no estado de consciência que já nos encontramos, não estamos nessa experiência de forma compulsória, mas podemos estar, tá? Então, não, o Pequeno Príncipe tinha toda a possibilidade de poder trazer à luz da consciência a arte que habitava no seu ser. Mas ele se deixou perder. Ele se deixou perder porque já existia nele uma característica, uma tendência para isso. Se nós pensarmos em termos de reencarnação, de múltiplas existências, quantas coisas nós estamos fazendo hoje, no nosso dia, que são só repetecos daquilo que a gente já experimentou em outras existências pretéritas, e que também fomos estimulados a trazer à luz da consciência na presente encarnação, graças aos nossos pais, graças à escola que nós frequentamos, aos professores miseráveis que tivemos ou não. Eles estimularam para que aquela camada que está no nosso corpo egóico, lembra disso? Lá, segundo Zimmermann, lá do perispírito, que está no corpo mental. Então, esse ego não vai ser dissolvido ao final desta existência, como não foi da última. Então, todas essas características que nós ainda não trabalhamos estão armazenadas neste corpo, neste campo do corpo mental, chamado ego, que não tem nada a ver com a estrutura egóica do Freud, do Jung, do Assagioli, nada disso. Mas que nós temos como característica porque já há prontidão para ser trabalhada. Esse lado da possibilidade do criar, do criativo, já estava pronto lá no Pequeno Príncipe, mas ainda com uma tendência para simplesmente se deixar perder por aquilo que os outros olham e julgam a gente. Quando eu me formei como expositor na Seara Bendita e eu recebi o certificado, a primeira coisa que eu perguntei para os meus professores, que era uma equipe bem séria, bem chata, bem revoltada, eu falei, vocês têm certeza absoluta que vocês vão me entregar esse certificado? Porque vocês criaram uma cobra, agora vocês são convidados a aguentar aquilo que eu vou falar ali naquele palquinho. E eu não vou sossegar enquanto eu não chegar naquele palquinho. Para quem conhece a casa, A2 da Seara Bendita. E cheguei algumas vezes, porque fui, voltei. Porque vou trazer à luz da minha consciência e da consciência das pessoas aquilo que necessita. Não passarei a mão na cabeça, porque não estou aqui para dar pérolas aos porcos. Não estou dizendo que está certo, que está errado, gente. Quero saber, e aí? Cadê a criança interior de cada um? Nessa jornada, nesse caminhar. Vi, posso falar? Vi. Sou eu. Essa semana, para mim, ela foi bem tensa, né? A gente compartilhou alguma coisa na quarta-feira. E eu não tinha ainda chegado no capítulo 4, não tinha começado o capítulo 4, não sabia que era do Pequeno Príncipe, da criança. E como eu tenho essa questão com a ginecologia natural, toda essa conexão com a Lua, eu até comentei com o Vitor na quarta que eu queria fazer uma fogueira. E eu tô sozinha aqui em Mairim, que meu marido tá lá em Recife, meus filhos estão com o pai, eu estou sozinha aqui na chácara. Daí eu queria fazer uma fogueira, teoricamente, na lua cheia, né? Que é onde todo mundo faz. E eu comentei com o Vitor que eu queria fazer na quarta, porque ainda era lua crescente, e a lua crescente, ela representa a criança que vai se transformando, vai se desenvolvendo para chegar na mulher que é a lua cheia, né? Eis que fui fazer a minha fogueira, e do lado de onde a gente colocou o negócio para fazer a fogueira, tá o buraco onde vai ser um dia a piscina. E eu não sei como, de verdade, não consigo falar como, eu caí nesse buraco. Eu caí e foi muito louco, porque assim, na hora que eu caí, ficou tudo escuro. Lógico que eu estava com os olhos fechados, mas eu não consegui perceber isso. Demorei um tempo para saber onde eu estava, e daí veio o meu cachorro me lambendo, aquela coisa toda. Daí eu percebi que eu tinha caído no buraco, percebi que eu não tinha me machucado, assim, né, nada.
e consegui sair do buraco da piscina, sentei de novo a cadeira, eu ria, eu não sabia se eu ria de nervoso, do que eu ria. Machuquei o meu joelho, por isso que eu tô até de lado, não tô conseguindo andar direito, devo ter dado algum torce no joelho. Mas é isso, eu fiquei pensando demais, o que quer dizer, né? E eu lembrei daqueles 5 atos, a autobiografia em 5 atos, né? Que é quando a gente cai no buraco, coloca a culpa no outro e não percebe onde está e demora para sair do buraco, até chegar no 5º ato, que é onde eu não caio mais em buraco. E daí, quando eu comecei a ler O Pequeno Príncipe, eu vi que o meu cair no buraco foi cair no deserto. Né? Caí ali e falei, tá, e agora? O que eu faço? E eu consegui perceber que assim, eu estive muito no papel do aviador, né? No papel de, enquanto criança, eu falava que eu queria ser dentista, mas daí por conta que a minha família não tinha condições de pagar, eu estudava em escola pública, tudo isso, eu acabei indo para exatamente o método mais fácil. Fui estudar administração, porque a administração abre vários campos e eu posso trabalhar no que quiser. E assim eu fiquei por 20 anos trabalhando em mundo corporativo, até que também aconteceu outras coisas na minha vida que me fez sair. E o gostoso de ter ficado com o joelho machucado é que eu tive que ficar deitada. Então, ontem eu tive a oportunidade de terminar de ler o capítulo e fui assistir o filme do Pequeno Príncipe, que, na verdade, é a história do aviador, que o aviador conta para a menina, né? E daí a mãe da menina, ela tem toda a vida dela montada, né? Porque ela vai estudar naquela escola. E daí, quando ela não consegue estudar naquela escola, ela se muda para o bairro para aquela escola poder aceitar ela. E ela faz um quadro para a menina que ela fala que é o plano de vida da menina, que aquilo ali é a vida da menina, onde ela tem que acordar a tal hora, tomar o café, né? Tudo muito planejado. E daí o aviador começa a jogar aviãozinho do livro do Pequeno Príncipe para ela, para a menina, e a menina ela se interessa e ela deixa de lado o plano de vida dela para ela poder saber da história do Pequeno Príncipe, né? Então, assim, para mim é muito nítido que, né, refletindo em mim e muitas da normose que a gente vive, que é exatamente isso, a gente esquece da criança, né? Eu esqueci da minha criança. A gente esquece do brincar, a gente esquece do ser leve, né? É sempre aquela coisa, tem que ser quadradinho. E o fato de ter caído no buraco, para mim foi muito... ontem, conversando, falei assim, nossa, não sei explicar porquê, mas eu estou muito grata por ter caído nesse buraco. Me mostrou assim, primeiro, eu não tenho controle de nada, né? Tinha todo o tempo do mundo para poder cair no buraco, cair justo no dia que eu estava sozinha em casa. Poderia ter acontecido algo muito pior. Além de estar sozinha, não tenho como pegar a estrada para ir para o hospital. Desculpa, gente, me emociona. E o fato de eu ter que sair desse buraco sozinha também, né? Sozinha em aspas, porque eu tive ajuda do meu cachorro, que ficou ali me lambendo. Né? Então, assim, eu fui honrar minha criança e cair no buraco. Tipo, acorda para a vida. Sai disso, porque mais fundo que isso você não pode ir. Você já está no fundo. Então, sai disso, né? E que para mim é muito aviador. Você caiu no deserto. E tem uma parte do livro que o Pequeno Príncipe ele fala assim, nossa, mas aqui no deserto as pessoas são isoladas, alguma coisa assim. E daí a cobra fala para ele, na cidade também. Né? Então, assim, sai disso, se levanta que você já chegou no fundo do poço e deixa as coisas acontecerem, para de controlar, porque a gente não tem controle de nada. Então, foi muito, muito assim, para mim, essa história. É muito legal a gente poder escutar isso, porque tem uma coisa que é assim, nas workshops, quando quem participou das workshops antigas lá, quando Sara e eu organizávamos para a gente poder ir para fazenda, ou então lá para os sítios, ou em São Francisco Xavier, ou mesmo lá em Atibaia,
para fazer as vivências terapêuticas, a gente sempre questionava uma coisa que é assim. E quando a Sara estava junto no nosso grupo, ainda quando trazia a mandala dos pacientes dela, ela sempre perguntava: e aí, o que eu faço? Eu falava: chuta, empurra, porque não chegou ainda no fundo do poço. Não adianta querer dar a mão para ninguém que esteja só no 1/3 do caminho e que não chegou ainda na base da sua essência, para que possa de verdade resgatar como é que a gente pode dizer, essa criança interior. Eu aprendi com o meu antigo terapeuta, o Pedro, uma coisa que é assim, quando você sente, porque esse é meu fenômeno de funcionar, não está certo ou não está errado, é o meu biotipo segundo a tradição lá da cartografia do Jung, eu sou intuição, sentimento, todo mundo já sabe disso. Então eu falava: gente, às vezes eu tenho vontade de atender, a pessoa não está no processo ainda da elaboração do que precisa, ela falava assim: desmarca. E o ideal é você desmarcar em cima da hora, porque isso mexe com a chance da possibilidade da pessoa ter até se preparado para aquilo, e assim ela vai ter que reorganizar o processo para poder mergulhar no fundo do poço. E aí, isso que você, Vanessa, está contando nesse momento, não tem mais o que fazer. Eu cheguei aí, eu não posso ir para outro lugar, eu só estou no fundo do poço. E aí eu tenho dois caminhos: ou eu fico aí, ou eu percebo quais são as vantagens de estar nesse lugar e qual é a chance e o caminho de construção para eu poder sair desse lugar que eu me encontro. E olha que coisa mais bonita, sem ajuda nenhuma, só dos meus cachorros. E eu acho que tem uma coisa interessante, tem um filme que é muito bonito, que quem não assistiu, a tradução para o português é Um Bom Ano. Tá? É um filme que se passa na França e na Inglaterra. Deve fazer uns 4 ou 5 anos que esse filme foi lançado. E é maravilhoso, porque ele também foi criado lá num rancho, um lugar lá de videiras e de vinhos do tio, né? E ele era o único herdeiro, só que esse menino cresceu, ele saiu da França, foi para a Inglaterra, e ele se transformou num alto executivo lá de negócios, de gestão de bolsa de valores e etc. e tal. E aí ele é chamado lá na morte do tio para poder voltar lá para o sítio para arrendar. E o que ele quer fazer com isso? E a proposta inicial, como um alto executivo, ele chega lá e já vai dando ordens para poder dizer: gente, tchau, eu preciso ir embora, eu vou vender isso daqui, até logo. Não me interessa se as uvas são boas ou não para produzir vinho. E vai passando a história, tal, não sei o quê. Num determinado momento, ele assim cai dentro da piscina que está vazia. E a moça, por quem ele vai se apaixonar lá ao longo da história, né, faz questão de simplesmente, no máximo, ligar a água, porque a piscina estava vazia, para que com o encher da piscina ele consiga sair de lá, porque ele tenta de todos os jeitos, e ele não consegue, ele fica preso lá. Então ele tem que esperar que a água vá subindo com o encher da piscina para que ele possa, de alguma forma, sair dali. E todo o filme se desenrola a partir disso. Convido a quem não assistir a procurar. Deve ter no Netflix, na Now, etc. e tal. Eu tenho o filme em DVD em casa, não tenho como transmitir agora, mas quando a gente voltar lá para o processo presencial, a gente pode até combinar de assistir juntos. Um Bom Ano. É maravilhoso. É um Pequeno Príncipe nas traduções atuais, do nosso mundo contemporâneo, do aqui e agora. Mas voltando para a possibilidade lá do nosso livro, o piloto cai no deserto. E se nós pararmos e pensarmos, nós estamos numa queda. A pandemia é o parar da máquina. O planeta Terra é uma nave que está aí circulando ao redor de um sol, de um astro, né, que é segurado de alguma maneira, mas nós estamos aí com as engrenagens do motor paralisadas. E aí nós somos convidados, na verdade, a resgatar coisas. O piloto, Jesus, permitiu, nesse momento, que nós experimentássemos, através de um comando, né, de toda uma esfera, não só dele, mas do lugar onde ele habita, desta ordem crística, de outras galáxias, inclusive, né, que estão ajudando a tomar conta do planeta neste momento, assim, a possibilidade de que não fosse uma terceira guerra mundial, que fosse só uma pandemia, como docemente o nosso querido Divaldo Franco falou. Vocês estão chorando? Que bobagem, gente. Poderia ser muito pior. Podia ter explodido o planeta com uma terceira guerra.
Pela graça de nós, habitantes do planeta nesse momento, só uma pandemiazinha, uma gripinha. Então, nós podemos parar e prestar atenção. Ué, e o que nós estamos fazendo com isso? Sem julgamento, sem críticas, mas assim, enquanto o piloto, de uma certa forma, está ajudando a consertar as engrenagens, que nem sabemos se vão ser essas mesmas ou não, ou se nós seremos convidados a deixar esta nave e partir para uma outra, porque quando um avião tem uma pane, né? E assim nós adentramos o avião, ele estava pronto para decolar e o comandante diz assim: nem vamos sair daqui do Finger, que é aquele espaço onde o avião está encostado ali, que nós utilizamos aqueles corredores todos para chegar na aeronave. Nós vamos ter que descer porque a aeronave não tem condições de continuar o voo e nós teremos que trocar a aeronave. Aí volta lá para a sala de espera e haja tempo que tem que ficar ali aguardando. Não importa se tinha um enterro para ir, se você ia no casamento, se você tinha uma reunião do seu grande negócio, da sua existência, se você estava com hora marcada para poder chegar no resort lá no Mediterrâneo, né, ou em Taparica. Não importa, você vai ter que ficar esperando que a aeronave ali está em condições de precisar ser trocada. Será que a nossa também não vai precisar ser trocada? E o que nós estamos fazendo nesse momento? Nos agitamos? Vamos pagar R$20 num pãozinho de queijo em Congonhas ou em Guarulhos e 18 num cafezinho de 50 ml no máximo, né, para poder tomar? Irritado porque, nossa, está fazendo sol em Taparica, eu já deveria ter chegado lá. Mas nós agimos assim, feito criancinhas mimadinhas, que de uma certa forma ainda não acordamos, trouxemos cor, como aprendemos com a nossa querida Rita de Cássia, e não nos associamos também à possibilidade da cor agir com o cor, com o sentimento, com o coração, para atuarmos na nossa existência. E de verdade falando, viu, Rita? É assim, Murilo, não importa se saindo ou não de casa, cada um dentro do seu estado, seu nível de poder lidar com as condições do aqui e agora. Então, o que é que nós estamos de verdade fazendo? Com cada um dos seres que nós encontramos no meio do caminho. O Pequeno Príncipe vai pedir lá para o piloto para que desenhe um cordeiro, um carneiro, que possa desenhar lá um carneiro. Desenhe um carneiro para mim. E o piloto nem sabe como fazer isso. E que horror, né? Porque era o desenho lá da infância dele que ele queria tanto fazer e que ele não consegue trazer à luz da própria consciência. Quando aquele pequeno príncipe, que é a criança interior dele, grita e diz: oi, desenha um carneiro para mim? Ele para e olha para tudo e fala: como é que você pode estar aqui no meio do deserto do Saara? Você veio da onde? Tá louco? Não, isso com certeza deve ser uma miragem. Eu devo estar alucinando porque o sol aqui no deserto faz com que os miolos fritem, que com certeza absoluta eu só estou enxergando coisas. E o menino não se contenta com o primeiro desenho, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o quarto. No quinto, simplesmente o piloto resolve fazer uma caixa com 3 furos. E quando o menino olha para dentro da caixa pelos furos, ele chega à conclusão de que, olha, era assim mesmo que eu queria o meu cordeiro. Porque no planeta onde eu vivo, ele não vai prejudicar a minha flor, porque nós lembramos que ele saiu de lá por conta da crise que ele teve com a Rosa, que nasceu ali naquele planeta. Ele não sabia como amá-la. E o amor dele ainda era de uma forma muito erotizada, ou em porneia, se nós pararmos para pensar, que é anterior, inferior a Eros, que ele quer, por toda possibilidade, apenas resguardar para que nada aconteça com aquele ser. Quando alguém que está do nosso lado sofre, o que nós fazemos? Ah, não fica assim, Van, respira comigo, vai. Ah, peraí. Ai, deixa eu passar a mão na sua cabeça. É verdade. Ai, você não vai dar conta de lidar com isso mesmo? Quer que eu vá para aí agora?
Quer? Você está sozinho? Eu vou aí te ajudar. Eu vou cozinhar para você. Nem que seja um miojo, porque é só isso que eu sei fazer. Mas tudo bem, hoje é de camarão, amanhã é de galinha, depois é de carne. A gente vai variando, né, ao longo da nossa existência. A gente não permite que o outro, de uma certa forma, esteja na condição de verdade, saber se ele chegou até o final do poço dele. E na nossa autoridade moral falsa, bem bege, a gente diz, eu vou estender a mão porque eu preciso tirar o outro desse lugar. Devíamos chegar perto da beira do poço e simplesmente pisar nas mãozinhas do indivíduo. Falar, não, não, você ainda tem mais caminhos para percorrer. Vai lá. Mas a história não termina por aí, não é? Ele vai fazer um longo caminho, encontrando, inclusive, a possibilidade de poder lidar com os melindres desta flor, desta rosa. Porque ela era melindrosa, ela gostava de articular, era bonita, mas ela sabia seduzir. Porque eu preciso que você cuide sempre de mim. Eu necessito dos seus cuidados. Então, cuidar de mim, ser responsável pela minha beleza, pelo amor, pelo aquilo que você, teoricamente, cativou, que ele só vai aprender com a raposa lá na frente, é essa chance de que eu me entrego para você, mas você não vai pisar no meu coração nunca, né? Você não pode ser autêntico. Você precisa medir as suas palavras para, de verdade, poder chegar no âmago do meu ser. Porque o meu ser é bastante melindrável, bastante mimadinho, e eu ainda não dou conta das verdades necessárias e essenciais do meu ser. Então a gente doura pérolas, a gente joga pérolas aos porcos, e às vezes em nome dos grandes avatares. Cristo, Jesus, Siddhartha, o Buda, dizendo que o outro tem uma consciência tão dolorosa que não é capaz de poder escutar e lidar com a verdade nua e crua. Nós queremos nos tornar seres conscientes. Já passamos por todos os planetas normóticos que a própria história nos conduz. O pequenininho, o rei, que fica tão feliz ao poder receber a presença e a visita do Pequeno Príncipe, mas ele quer única e exclusivamente reinar e mostrar o seu autoritarismo, não a sua autoridade. Ou mesmo, única e exclusivamente, aquele que é o vaidoso. Eu só preciso de você para que você me aplauda. Quantas curtidas você deu hoje? Quantos likes você deu naquilo que eu publiquei? Aliás, Carla, obrigado. Você foi a única que curtiu ali o nosso grupo de estudo quando eu publiquei no Facebook, aqui do grupo. É verdade. Porque eu estou na vaidade. Todos vocês eu estou de mal, tá? Porque não entraram lá no Facebook hoje para curtir o nosso grupo de estudo de hoje. Só, Carla, só vou falar com você a partir de hoje, tá? Vaidade em pessoa. Ou mesmo o bêbado, o embriagado, aquele que de uma certa forma se perde pelas tolices da existência. A chance de poder tão embriagado com Maia, com as ilusões, que se perde da chance de poder experimentar a verdade. Existia na história um discípulo à iluminação, que foi atrás de Brahma. E Brahma aceitou ele pela possibilidade de poder ser discípulo, para encontrar a possibilidade de estimular a chance de trazer a luz da consciência. E aí ele, na beira de um poço, pergunta assim, o que eu posso fazer? Brahma diz assim para ele, estou com sede, vai lá e me dê água. E Brahma vai, o discípulo vai, para poder buscar a água que Brahma tanto necessita. Só que ao chegar no poço, ele se depara com uma jovem bonita. E ele olha para aquela jovem e imediatamente se apaixona. E ele vai atrás do reino que esta jovem vive, que não é aquele onde ele se encontra. E ao chegar naquele reino, com certeza, ele primeiro precisa mostrar os seus dotes verdadeiros. Mostrar que ele é capaz de poder enamorar,
aquela jovem bela e poder desfrutar, desposar daquela grande jovem. E ele consegue este lugar. Ele casa e tem filho. No nascimento do primeiro filho, a jovem morre. E ele começa a simplesmente questionar Brahma. Morre a jovem, morre o filho, morrem as pessoas mais próximas. E ele, revoltado, ele vira-se para Brahma e diz: Brahma, você me tirou tudo que eu precisava para a minha existência. E aí Brahma, através de um grande tsunami, faz com que todas as outras pessoas próximas a este aprendiz de consciência elevada sejam levados. Mais e mais mortes vão surgindo. Ele, revoltado, se volta a Brahma, caído de joelhos, de cabeça entregando o ego naquele momento. Brahma se personifica e aparece para ele e diz assim: por que você está aqui agora tão revoltado? E ele diz: você me tirou tudo. Não, você não queria ascender a estados de consciência? Eu facilitei para você poder lidar com Maya. Todas as ilusões possíveis e imaginárias que poderiam tirar você do eixo da verdade absoluta, do caminho desse estado de consciência mais puro que colocasse você perto desta realidade. E nesta hora ele acende a iluminação. Mas a história não termina por aí. Ele vai ao encontro do acendedor dos lampiões. E, na verdade, no planetinho onde ele estava era tão pequenininho, menor que o dele, que só existia aquele acendedor de lampiões e um único lampião, onde ele acendia e apagava. E ele, ao acender, ele dizia bom dia, ao apagar, ele dizia boa noite. E o Pequeno Príncipe questiona: por que assim tão rápido? O efêmero passa num piscar de olhos. E ele continua a jornada dele. E ele vai em busca do explorador. Ele chega lá, encontra um homem com um grande chapéu, um grande livro. E ele ali anotando todas as conquistas que ele tem. E o Pequeno Príncipe é acolhido como se fosse um outro grande explorador que chegasse para habitar aquele planeta. E ele observa todos os conhecimentos que aquele grande homem adquire e armazena no grande livro, mas ele não está ainda completo na sua jornada. E ele ainda questiona: para onde eu deveria ir agora? O planeta Terra, que é pouquíssimo destravado, pouquíssimo conhecido. Lá você vai poder se deparar com uma série de outras possibilidades que vão despertar a sua criatura. E ele chega na Terra, ele encontra a serpente. E além da serpente, ele vai encontrar a raposa. E além da raposa, ele vai encontrar o campo de rosas. Até porque ele chega ao final da sua jornada, está na hora de regressar ao seu planeta, com a situação de estados de consciência modificados, do ordinário ao safira. Quem quer, precisa, necessita falar da jornada do herói, da jornada do Pequeno Príncipe. Fala, Ritinha. Eu vou voltar um pouco, mas que é interessante ele começar com uma imagem, né? Que é a do chapéu, ou a do elefante. Tem um autor que chama Neiva Júnior, ele tem um livro chamado A Imagem, um livro pequenininho, né? E ele vai falar sobre a imagem, né? Que é a figura, né? E são as coisas do mundo, e a imagem verbal, né? Então, quando você fala da mandala, quando você estava falando da mandala lá, eu lembrei, e por ele começar com uma imagem. Ele fala assim, que a imagem, ela tem infinitas possibilidades de leitura, né? A palavra,
ela ordena uma das leituras que foram feitas a partir dessa imagem, né? E quando você tem essa ordenação, você limita o que é múltiplo numa única qualidade. E quando a gente faz isso com uma imagem e acredita que já dominou a imagem, você aniquila todas as outras possibilidades que essa imagem te traria. Vou fazer um exemplo muito simples. A gente tem uma cadeira no centro da sala. Certo? A gente tem um cubo, no centro da sala. E imaginem isso, né? E todos nós estamos sentados em círculo em torno desse cubo. E daí, né, o Vitor sugere que todos nós desenhemos esse cubo. Quantos cubos vão ter iguais? Né? Se a gente pegar todos os desenhos, se tivesse 1000 pessoas desenhando o mesmo cubo, teria 2 cubos iguais nos desenhos? Não, por que que não tem? A gente pode falar do instrumento físico. Ah, porque cada um pega o lápis do seu jeito, porque uns sabem desenhar, outros não. Mas se todo mundo soubesse desenhar, ou todo mundo não soubesse desenhar, tanto faz, porque não ia ter 2 cubos iguais. Porque 1 grau de diferença no campo de visão altera o formato do cubo, mas não a forma. Então, a forma é comum a todos nós, mas o formato é pessoal e intransferível. Né? Por isso que é interessante a gente falar para o outro, né? Porque daí essa possibilidade da troca, por que é tão rica para a gente? Porque quando você olha o cubo pelo olhar de 1 grau de diferença no outro, você tem a possibilidade de enxergar uma qualidade naquele cubo que o seu ângulo de visão não te possibilitaria. Né? E o que eu acho interessante, quando o Vitor fala que ele sai do planeta porque a Rosa fica cobrando dele muito e ele entra em pânico porque ele está inebriado com aquela beleza, né? E ele não sabe o que fazer. Ela falou, ela acabou de nascer e já está cheia de exigência, né? E não sei o que, né? E eu acho tão lindo, né? Que está escrito assim, que ele vai para aprender. Quem sabe cavar em si um jardim que pudesse abrigar o mistério dessa flor. Imagina isso. Ele tem que fazer um jardim nele para que essa flor possa nascer dentro dele, para que ele consiga compreender o mistério dessa flor. Né? Por que empatia está tão na moda? Né? Olha aí o Pequeno Príncipe. E que é interessante que a gente falou da especialização no começo. Né? Quando o Vitor foi elencando, né, isso é uma coisa que eu até anotei quando eu li, né, que quando chega no acendedor, no geógrafo, né? Não, acendedor de lampião já é uma coisa que eu acho que é muito contemporânea, a gente, né? Principalmente por causa da pandemia, o Vitor aí. Porque assim, mas por que dura tão pouco? Né? Ah, porque o tempo foi se acelerando, né? Ah, mas e por que você continua fazendo assim? Ah, porque a regra é essa. Quer dizer, as condições mudaram, mas a regra não. Então o homem fica louco, bom dia, boa noite, né? Daqui a pouco ele não vai nem conseguir falar de tão rápido, mas ele vai, o que é? Ele é obrigado a cumprir a regra. Quando os pais não aceitam o desenho do filho, ele vai tentar se adequar ao universo dos pais, né? É o que a gente faz. Né? E daí ele abre mão dele e vai experimentar o que querem que ele faça, né? Eu não sei, veja, o geógrafo é mais interessante ainda, porque a gente falou no começo da especialização, né? Acho que a Lourdes falou, não sei quem falou, se foi a Isilda, né? Olha que bárbaro, o cara desenha mapa, né? Mas ele precisa de um parceiro para que ele possa realizar a função dele, que é alguém que é um explorador, né? Que é alguém que desbrava o novo. Né? Quantas pessoas que a gente conhece que desbravam o novo, né? Então, o que ele faz? Ele tem uma especialização, ele é genial naquilo que ele faz, mas ele só faz aquilo porque ele não tem a experiência direta.
experiência direta vai modificá-lo. E a regra dele não permite modificação. Né? Então, acho interessante isso, né? Assim, daí o Vitor entra, sabiamente, óbvio, né? Com a historinha do discípulo, né? Que daí eu tiro todas as ilusões, e daí ele dá o saltinho para a serpente, a raposa, o campo de flores. É exatamente quando ele vai ver por ele mesmo, né? Eu acho muito rico isso, né? Enfim, acho que é só isso. Crianças, 5 horas. Eu sei que estamos no auge da nossa explanação, mas a gente vai respeitar o nosso tempo para poder fazer o nosso intervalo, tá? Nesse momento, a regra exige, tudo bem? Então, assim, são 5 horas, 15 minutos, tudo bem, para a gente poder fazer o nosso intervalo. Van, a hora que nós voltarmos às 5h15, você é a primeira a abrir esse momento, tá? Guarda o que você ia falar, né? E assim, aí a gente começa com a fala da Vanessa. Tudo bem? 5h15 a gente está de volta, gente. Até já.